A terra de Israel estava em tumulto. O rei Acabe governava com mão de ferro. Ele se afastou de Deus e abraçou a adoração a Baal. Baal era um deus falso, que se acreditava controlar a chuva e a colheita. Mas Baal não trouxe chuva. A terra estava seca e estéril. Havia uma seca devastadora. O sol queimava impiedosamente. A terra rachou e tinha sede. As plantações murcharam e morreram. As pessoas sofriam. A fome assolava a terra. O profeta Elias surgiu. Ele era um homem de Deus, escolhido para entregar uma mensagem. Não haverá chuva, ele declarou, exceto pela minha palavra. Suas palavras foram um golpe para o rei e seu povo, um lembrete severo de seus pecados. Elas eram um chamado ao arrependimento. A seca apertou seu aperto. Dias se transformaram em semanas. Semanas se estenderam em meses. Meses se tornaram anos. A terra outrora fértil era agora um deserto desolado. O povo se desesperava cada vez mais. Sua esperança diminuía a cada dia que passava. Mas mesmo nos tempos mais sombrios, uma réstia de esperança permaneceu. Ela brilhava no coração de uma viúva solitária. Ela morava em uma terra distante chamada Sarepta, anteriormente conhecida como Zerfat. Mal sabia ela que estava prestes a se tornar um farol de fé em um mundo envolto em trevas. Elias estava cansado. A jornada tinha sido longa e árdua. Deus o guiou a um lugar chamado Sarepta, onde ele deveria encontrar uma viúva. Deus proveria para ele através dela. Ao se aproximar do portão da cidade, ele a viu. Ela estava juntando gravetos. Seu rosto estava marcado pela preocupação, suas roupas esfarrapadas, a fome corroía seu estômago. No entanto, havia uma certa dignidade nela. Uma força silenciosa brilhava através de suas dificuldades. "Você poderia trazer um pouco de água para eu beber?" Elias perguntou a ela. Sua voz estava rouca de sede. A viúva parou e olhou para ele. Ele era um estranho, mas havia algo nele. Talvez fosse o desespero em sua voz, ou talvez fosse o brilho de esperança em seus olhos. Fosse o que fosse, ela se sentiu compelida a ajudar. Quando ela se virou para buscar água, Elias gritou: "E você poderia trazer um pedaço de pão para mim?" O coração da viúva afundou. "Tão certo como o Senhor, seu Deus, vive," ela respondeu. "Eu não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Estou juntando alguns gravetos para levar para casa e fazer uma refeição para mim e meu filho. Essa será nossa última refeição. Então vamos morrer de fome." As palavras de Elias perfuraram o desespero. "Não tenha medo," ele disse. Sua voz era calma e reconfortante, como se ele soubesse de algo que ela não sabia. "Vá para casa e faça como você disse. Mas primeiro, faça um pequeno pão para mim com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a panela de farinha não se esvaziará, e a botija de azeite não secará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra." A viúva ficou ali parada, sua mente acelerada. Ela estava enfrentando a fome. No entanto, havia algo nas palavras daquele estranho. Elas eram preenchidas com uma autoridade que ela não podia ignorar. Uma faísca de esperança brilhou dentro dela. Ela poderia ousar acreditar? Com mãos trêmulas, ela voltou para casa. Ela reuniu seus parcos suprimentos, um punhado de farinha, algumas gotas de azeite. O medo lutava com a esperança em seu coração. Enquanto ela amassava a massa, uma oração escapou de seus lábios. Uma oração por um milagre. Ela assou o pequeno pão para Elias. Então, com o restante da farinha e do azeite, ela fez uma refeição simples para si e para seu filho. Não era muito, mas era tudo o que ela tinha. Dias se transformaram em semanas. Semanas se estenderam em meses. A seca continuou a assolar a terra. No entanto,
A panela de farinha nunca se esvaziou. A botija de azeite nunca secou. Era um milagre, um testamento da fé e obediência da viúva. Mas então, a tragédia aconteceu. O filho da viúva adoeceu. Sua condição piorava a cada dia que passava. Logo, ele estava imóvel e sem vida. O coração da viúva se partiu. Agora você sabe que sou uma pecadora, ela gritou para Elias. Ela se culpava, ela o culpava, ela culpava a Deus. Você veio para me lembrar do meu pecado e matar meu filho? Elias foi tomado de compaixão. Ele pegou a criança sem vida de seus braços e a carregou escada acima para o quarto onde estava hospedado. Ele o colocou na cama, ele clamou a Deus. Ele se estendeu sobre o menino 3 vezes e orou fervorosamente. Ele implorou a Deus para poupar a criança. Senhor meu Deus, ele clamou, faça a vida deste menino voltar para ele. O quarto estava silencioso. O único som era a respiração pesada de Elias. Então um milagre aconteceu. O peito do menino se moveu. Ele ofegou por ar. Ele abriu os olhos. A vida tinha voltado para ele. Elias carregou o menino escada abaixo até sua mãe. Olha, ele disse, seu filho está vivo. O coração da viúva transbordou de alegria. Lágrimas correram pelo seu rosto enquanto ela abraçava seu filho. Agora eu sei que você é um homem de Deus, ela exclamou para Elias, e que a palavra do Senhor da sua boca é a verdade. Seção 5. Vida restaurada, fé triunfante. A notícia do milagre se espalhou por toda a terra. O sussurro da viúva de Sarepta e do profeta Elias chegou aos ouvidos de muitos. Era uma história de desespero e esperança, de fé e obediência, de morte e ressurreição. Era uma história que falava de um Deus que vê, que ouve, que se importa. A viúva de Sarepta tinha dado o seu último, confiando na promessa de Deus. Sua fé tinha sido testada no cadinho do sofrimento, mas ela tinha emergido mais forte, sua fé refinada como ouro. Ela tinha aprendido que mesmo nas circunstâncias mais terríveis, Deus é fiel. Ele provê, Ele sustenta, Ele restaura. O milagre do filho da viúva não foi apenas sobre restaurar uma vida, mas sobre restaurar a fé. Foi um lembrete poderoso de que Deus não está limitado pelas limitações deste mundo. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus dos milagres. Seção 6. Além do horizonte. O legado da viúva. A história da viúva de Sarepta não termina aí. Ela se estende além das páginas da Bíblia, ecoando pelos corredores do tempo. Ela nos fala hoje. Ela nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas. Todos nós enfrentamos tempos de seca em nossas vidas. Tempos de dificuldade, de incerteza, de perda. Podemos sentir vontade de desistir. Podemos sentir que nossa fé está se esgotando. Mas a história da viúva de Sarepta nos encoraja a persistir, a confiar na provisão de Deus, mesmo quando não conseguimos ver um caminho a seguir. O legado da viúva é de fé, coragem e resiliência. É um testemunho do poder de um único ato de obediência. É um farol de esperança para todos que estão enfrentando dificuldades impossíveis. Seção 7. Ecos de Sarepta. A universalidade da necessidade. A viúva de Sarepta, embora tenha vivido há séculos, fala de uma experiência humana universal. Todos nós conhecemos as dores da fome, não apenas por comida, mas por amor, aceitação, propósito. Todos nós conhecemos o medo que toma conta de nossos corações quando confrontados com um futuro incerto. A seca em Sarepta não era apenas uma seca física, mas também espiritual. Uma seca de fé, de esperança, de amor. A terra estava seca, assim como os corações das pessoas. Elas tinham se afastado do Deus vivo e colocado sua fé em falsos ídolos. Isso ressoa com os nossos próprios tempos. Vivemos em um mundo que muitas vezes está espiritualmente seco, obcecado por bens materiais, gratificação instantânea e prazeres fugazes. Um mundo
onde muitos se afastaram de Deus, buscando satisfação em coisas que não podem satisfazer. Seção 8. A centelha divina. O poder da fé para iluminar. No entanto, mesmo neste mundo ressequido, a centelha divina ainda brilha. Assim como brilhou no coração da viúva de Sarepta, ela brilha nos corações daqueles que escolhem acreditar, que escolhem confiar na provisão de Deus, mesmo quando não conseguem ver um caminho a seguir. A fé, como um grão de mostarda, pode parecer pequena e insignificante, mas ela tem o poder de mover montanhas. Ela tem o poder de trazer luz aos cantos mais escuros de nossas vidas. Ela tem o poder de nos sustentar nas provações mais difíceis. A viúva de Sarepta nos lembra que a fé não se resume a acreditar em Deus. É sobre confiar nele. É sobre entregar nossa vontade à sua vontade. É sobre dar o primeiro passo de obediência, mesmo quando estamos com medo. Seção 9. Uma tapeçaria de confiança, tecendo nossas vidas com Deus. A história da viúva de Sarepta é um fio na grande tapeçaria da fé. É uma história entrelaçada com inúmeras outras histórias de pessoas comuns que ousaram acreditar. Pessoas que, por meio de sua fé e obediência, experimentaram o poder extraordinário de Deus. Somos todos convidados a tecer nossos próprios fios nesta tapeçaria. Somos todos convidados a fazer parte da história de Deus. Uma história de esperança, de redenção, de amor. Pode não ser sempre fácil. Enfrentaremos provações, enfrentaremos dúvidas. Podemos até questionar o plano de Deus, mas em meio a tudo isso, devemos nos lembrar das palavras do profeta Elias. Não tenha medo. Seção 10. Conclusão. A mensagem duradoura de Sarepta. A história da viúva de Sarepta é uma mensagem atemporal de esperança, fé e provisão inabalável de Deus. Ela nos lembra que mesmo nas circunstâncias mais terríveis, Deus está presente. Ele vê nossas necessidades, ouve nossos clamores e se importa profundamente conosco. A história da viúva é um convite à confiança na provisão de Deus, mesmo quando não conseguimos ver um caminho a seguir. É um convite para dar um passo de fé, sabendo que Ele nunca nos deixará, nem nos abandonará. Ao navegarmos pelas complexidades de nossas próprias vidas, lembremos da viúva de Sarepta. Que sua história nos inspire a viver vidas de fé, coragem e obediência. Confiemos no Deus que provê, sustenta e restaura, porque o seu amor dura para sempre. Dê seu like, compartilhe e ative o sininho. Que Deus te abençoe.